Expediente não temos. Alguma proposição de qualquer dos senhores? Se não, vamos ao jurisdicional. Nós temos inicialmente, e que pela legislação tem que ser apregoado inicialmente, 3 registros de candidatura. Número 0600-385-5, do DRAP do Partido Coligação Requerente Diretório Regional do Partido Socialismo e Liberdade, do PSOL. Da relatoria do juiz Zé Dante de Paiva, a outra 0600-435-31, DRAP do Partido Coligação Requerente Coligação Renova RN, Patriota, Partido Pátria Livre, também da relatoria do José Dante de Paiva, e o registro 0600-361-74, o DRAP de Coligação Renova, também RN1, Solidariedade, da relatoria do juiz Vladimir Soares Capistrano. A palavra está com o doutor juiz José Dante de Paiva para o julgamento dos dois já apregoados. Vossa Excelência tem a palavra. O primeiro draft, senhor presidente, é do PSOL, já devidamente identificado nos autos, e o outro é da coligação Renova RN 4. Os votos e os relatórios estão disponibilizados, senhor presidente. Eu acredito até que haja a possibilidade de, se houver concordância, de fazer um resumo dos dois. Pois não, excelência, com certeza. E já relatá-los e votá-los. São 2 DRAPs. O primeiro é do PSOL e o segundo é da coligação Renova 4. Em ambos os pedidos, os DRAPs, eles atendem às exigências da legislação eleitoral. Ambos receberam a manifestação favorável do Ministério Público, e o nosso voto é no sentido, nos dois, de aprová-los, né? Não existir nenhuma óbice ao requerimento formulado pelas coligações, pelo partido. Voto pela declaração de regularidade formal, do demonstrativo de regularidade de atos partidários, os DRAPs, tanto de uma coligação quanto do PSOL, habilitando a participar das eleições gerais de 2018. E nos termos do artigo 47 da Resolução 23.548/2017, que o resultado deste julgamento seja certificado nos autos dos requerimentos de registro de candidatura para os efeitos legais pertinentes ao requerimento de registro de candidatura. E é como voto nos dois, senhor presidente. Alguma divergência? Todos com o relator, senhor presidente. Com o relator, a unanimidade. Proclama então o resultado. A unanimidade dos termos do relator, publicado nesta sessão, inclusive para efeito de intimação do Ministério Público também, não é? Conforme a legislação pertinente. Agora, da relatoria do juiz Vladimir Soares Capistrano, já apregoado. Vossa Excelência tem a palavra. Senhor presidente, trata-se do demonstrativo de regularidade de atos partidários da coligação Renova RN1, integrada pelo Partido Social Liberal, PSL, Partido Social Cristão, PSC, Democracia Cristã, DC, Partido Verde, PV e Solidariedade, por meio do qual postulo o competente registro para viabilizar as candidaturas nele indicadas ao cargo de deputado federal nas eleições gerais de 2018. Publicado o edital número 03/2018, transcorreu o prazo de 5 dias sem qualquer notícia de impugnação. Para e passo, a Secretaria Judiciária lançou o mapa de documentação de partido e coligação, dando conta de apresentação das atas das respectivas convenções, lista de presença dos convencionais, comprovação da situação jurídica do partido político na circunscrição, comprovação da legitimidade dos subscritores do pedido. A isso acrescentou a aludida unidade a inexistência de dissidência partidária não resolvida no sistema de candidaturas, o atendimento aos percentuais da cota por gênero baseado no total de candidaturas requeridos. A Procuradoria Regional Eleitoral apontou a existência de divergências verificadas nas deliberações convencionais, requerendo, em razão disso, a conversão do feito em diligência, a fim de possibilitar ao requerente sanear o vício no prazo de 3 dias. Foi o pedido deferido por esta relatoria. Notificada, a coligação prestou esclarecimentos e apresentou retificações, reiterando ao final o pedido inicial. Em nova manifestação, a Procuradoria Regional Eleitoral emitiu parecer pelo deferimento do pedido. E concluso o feito, senhor presidente, entendi por trazer a julgamento deste colegiado e ao relatório. Em discussão, aprovado. Da análise dos autos,
verifica-se que a coligação requerente instruiu o pedido com os documentos pertinentes e, em sede de diligência, prestou os esclarecimentos necessários ao afastamento das falhas apontadas pelo Ministério Público Eleitoral. Com efeito, é o que se constata da manifestação do partido juntada no ID 27509, por meio da qual a coligação requerente argumentou que a inserção do PSDC na ata do PV se deu por equívoco na digitação da atual sigla do partido Democracia Cristã, DC, que até pouco tempo utilizava a legenda PSDC, de sorte que a questão debatida se resume apenas a erro material. Segundo, no tocante à formação de coligações com participação do Patriota e PPL, o Solidariedade e Partido Verde, de fato, deliberaram em suas convenções a intenção de alinhamento político com os dois primeiros partidos para a disputa da eleição ao cargo de deputado federal, com a condicionante de aceitação daqueles, o que não ocorreu, uma vez que o Patriota e o PPL optaram em apresentar pedido autônomo de formação de coligação por DRAP próprio, com a conjugação de partidos nominada de Renova RN4, que inclusive foi esse agora relatado por Dr. Zé Dantas de Paiva, que foi aprovado. Terceiro, com relação ao último ponto, fez constar que houve um equívoco de digitação no preenchimento do DRAP, de sorte que a data em que ocorreu a convenção do PPL é a constante de sua ata, e não a preenchida equivocadamente no ato do protocolo do presente DRAP. Analisando os autos, verifica-se que a coligação Renova RN1 apresentou seu demonstrativo de irregularidade de atos partidários com a documentação e as informações exigidas pela Resolução 23.548. Desse modo, considerando o saneamento a tempo e modo das inconsistências apontadas pelo parquê e instruídos os autos com a documentação e as informações exigidas pela Lei das Eleições, bem como pela Resolução TSE 23.548, impõe-se o deferimento do pedido. Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria Regional Eleitoral, voto pela declaração da regularidade formal do processo referente ao demonstrativo de irregularidade de atos partidários da coligação Renova 1, habilitando-a para disputar as vagas destinadas ao cargo de deputado federal nas eleições gerais de 2018. E é como voto, senhor presidente. Alguma divergência? Todos à unanimidade. Então, proclamo o resultado. A unanimidade no termo do relator e, igualmente, como os demais, publicado nesta sessão. Agora, a prestação de contas 9862, da relatoria do juiz André Luiz de Medeiros Pereira, Natal, requerente rede de sustentabilidade por meio do órgão estadual, prestação de contas do exercício financeiro de 2015, com pedido de sustentação oral do advogado Alisson Taveira Rocha. Vossa Excelência tem a palavra para relatar. Processo já identificado, Vossa Excelência, trata de prestação de conta apresentada pelo Partido de Sustentabilidade relativo ao exercício financeiro de 2015. Por duas vezes, a agremiação foi notificada para sanar a omissão, como se observa as folhas 17 e 22, não apresentando qualquer manifestação de acordo com a certidão emitida pela seção de processamento dos feitos. As folhas 49 e 50, a seção de análise de contas, emitiu parecer conclusivo, opinando pelo julgamento de contas como não prestadas, haja visto ter sido constatada a ausência de documentos obrigatórios tais como extratos bancários de todas as contas mantidas pelo partido, documentos fiscais relativos a recursos partidários, demonstrativo de doações recebidas, demonstrativo de receitas e gastos, dentre outros. A Procuradoria Regional Eleitoral, por meio de parecer, opinou pelo julgamento das contas como não prestadas, com a aplicação da penalidade da suspensão de novas cotas do fundo partidário. É relatório, senhor presidente. Relatório aprovado. Vossa Excelência tem a palavra pelo tempo regimental. Senhor presidente, primeiramente gostaria de saudá-lo pela passagem da presidência, trabalho excepcional, saudar a todos os pares da Egregia Corte e do nosso tribunal. Venho aqui como advogado da Rede Sustentabilidade tentar explicar os motivos que levaram à falta de documentos durante o trâmite da prestação de contas do exercício 2015. Eu requeri agora, durante a sessão, a juntada para cada um dos senhores um ofício, um requerimento, a gente justificando
o envio da prestação de contas do exercício 2015, comprovando que realmente o Diretório Estadual da Rede de Sustentabilidade só foi homologado no ano de 2016, em janeiro de 2016. Está aí um documento que eu apresentei para os senhores, que obstaculizando qualquer procedimento contábil do diretório no exercício de 2015. Então, não foi possível a abertura das contas partidárias naquele exercício e, consequentemente, impossível de se juntar durante o processo de prestação de contas os extratos bancários, senhor relator. Em seguida, nós pedimos a então presidente do Tribunal Regional Eleitoral, a desembargadora, na época, Maria Zenaide, que tomasse providências junto às instituições financeiras, à Caixa Econômica Federal e ao Banco do Brasil. E a prova, o último documento que nós apresentamos na sessão é um ofício encaminhado pela presidência do tribunal ao advogado Alisson Taveira, informando este regional que oficiou o Banco do Brasil e a Caixa Econômica no sentido de, presentes os requisitos da norma de regência, cada instituição proceda à abertura de conta bancária quando requerida pelos partidos para a movimentação financeira de suas receitas, tendo em vista o processo eleitoral de 2016 que se avizinha. Ou seja, é a prova imprescindível de que não houve abertura das contas partidárias no ano de 2015. Prova do próprio tribunal, que foi um ofício encaminhado pela então presidente do tribunal, a desembargadora Maria Zenaide. Então, senhores, fica claro e evidente que não se poderia, durante o processo de prestação das contas em 2015, se apresentar todos aqueles documentos elencados na resolução de regência, então a resolução 434, salvo engano. Então, senhor relator e egrégios pares, a Rede Sustentabilidade requer a vossas excelências que considere como aprovadas as contas do exercício 2015, ou mesmo aprovadas com ressalvas, seguindo o entendimento da própria relatoria do juiz André Luiz de Medeiros Pereira, no julgamento da prestação de contas 6373, quando julgou a prestação de contas quando houve falhas formais, que não comprometeram as contas. Nesse caso, prestação de contas 6373 da relatoria, julgamento em 9/8/2018, prestação de contas, partido político, exercício financeiro 2013. Falhas formais que não comprometem as contas. Irregularidade na aplicação de recursos do fundo partidário. Valores percentualmente insignificantes, aplicabilidade dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Ou seja, já um entendimento da própria relatoria do juiz André Luiz de Medeiros Pereira, que aprovou com ressalvas as contas partidárias do partido, salvo engano, o PSB, do exercício 2013. Em seguida, ainda que não considere os vícios como sanáveis e a possibilidade de uma condenação menos danosa para o partido, até porque não tinha como apresentar a documentação solicitada na época pela resolução, que aplica um entendimento como as contas aprovadas, ou com ressalvas, ou mesmo pela não aprovação, como já foi feito numa relatoria no processo de prestação de contas 5766 do exercício financeiro 2013, quando não observou as regras na resolução do TSE, irregularidades não sanadas, desaprovação. O Ministério Público emitiu um parecer pela não prestação das contas. E quando, na verdade, de acordo com a documentação, já ao início do processo, houve sim a prestação de contas, e o partido foi intimado e, com todas as dificuldades, conseguiu apresentar a demonstração e em seguida foi dado um parecer, e esse parecer foi pela não prestação de contas. Então, senhores, a Rede Sustentabilidade gostaria de que fossem acatados esses argumentos, porque é impossível, à época, a apresentação de todos os documentos solicitados pelas resoluções do TSE.
E foi apresentado, sim, o que a gente tinha na época, porque estávamos em formação do partido, e acatar e pedir que seja acolhida a proporcionalidade e a razoabilidade, que não tenham mais prejuízos para o partido e que possamos continuar com as nossas contas aprovadas. É isso, senhor presidente. Muito obrigado a todos e fico à disposição. Relator. Senhor presidente, a questão, aparentemente, apesar da tentativa de justificativa apresentada pelo partido, o que temos é o seguinte: tratamos de uma prestação de contas que foi iniciada em agosto de 2016. O partido foi notificado por mais de uma vez e não apresentou os documentos mencionados na resolução. Há um despacho do então relator, o doutor Alceu Cico, no seguinte texto: sentimos o partido para demonstrar o resultado do exercício conforme a exigência do artigo 4º, inciso 5 da Resolução 23.464/2015, no prazo de 48 horas. Feita esta publicação, mais adiante o relator renova. Intima-se pessoalmente o presidente do partido para juntar a demonstração do resultado do exercício conforme exigência do artigo 4º, 5A, linha A, da Resolução TSE 23.464/2015, bem como para regularizar a representação processual com a juntada e procuração do advogado no prazo de 72 horas. Mais uma intimação em 29 de novembro de 2016. Mais um despacho do relator, doutor Alceu Cico. Em homenagem ao devido processo legal e ao contraditório, intima-se mais uma vez pessoalmente o presidente do partido para juntar a demonstração do resultado do exercício conforme exigência do artigo 4º, inciso 5º, da Resolução TSE 23.464/2015, bem como para regularizar sua representação processual conjuntada da procuração do advogado no prazo de 20 dias. Todas estas intimações restaram sem atendimento, a não ser já esta última, no dia 14 de dezembro de 2016, o partido junta este documento que foi distribuído para Vossas Excelências com uma nova procuração e o mesmo documento que eu chamaria de um balancete, porque se refere a despesas de outubro de 2015 a dezembro de 2015, somente umas despesas sem mostrar receitas, sem mostrar doações, de onde veio esse dinheiro. Ou seja, é tão incipiente o documento apresentado que esta relatoria não tem outro caminho senão a entender como não prestadas as contas. Muito embora tenha sido intimado por 3 vezes, alegar que houve dificuldades, eu creio que essa dificuldade não se resume ao partido. Ora, em julgamento da prestação de contas, todos os partidos têm esta dificuldade, como é relatado aqui, mas existem formas de se chegar ao atendimento, ou pelo menos apresentar uma justificativa que sequer isso foi feito. Esses argumentos apresentados na sustentação oral nunca foram apresentados a este relator ou juntadas a este processo para apreciação do antigo relator. Então, senhor presidente, entendo que não houve o atendimento da obrigação de prestar contas, mesmo sendo notificado o partido para suprir as omissões, o que traz como consequência o seu julgamento como contas não prestadas. Diante do exposto, em consonância com a Procuradoria Regional Eleitoral, julgo como não prestadas as contas do partido de sustentabilidade referente ao exercício financeiro, determinando ainda que eu disponho o artigo 47 da Resolução TSE 23432, 2014, a proibição de recebimento de novas cotas do fundo partidário. B, que o partido e seus responsáveis sejam considerados para todos os efeitos inadimplentes perante a Justiça Eleitoral. E C, a suspensão do registro ou anotação de seus órgãos de direção até a regularização. D, a devolução integral de todos os recursos para provenientes do fundo partidário que lhes forem entregues, distribuídos ou repassados. É como voto, senhor presidente. Alguma divergência? 2 questões de fato, excelência, senhor presidente. A primeira questão de fato
é que a justificativa foi encaminhada para os senhores. Foi Hoje? Isso, um protocolo. Mas hoje, excelência, hoje é diferente. O relator já explicou. Essa petição que ele mostra aí já está nos autos e não trouxe nada. Repetiu o documento que traz com a inicial. A outra questão é que o documento solicitado, de acordo com o artigo 4º da Resolução 23464, era a demonstração do resultado do exercício e foi juntado aos autos. Esse documento está presente nos autos. Se Vossas Excelências... Foi juntado esse documento solicitado. Não, receita, Excelência. A preocupação maior do juiz eleitoral é com relação à utilização do fundo partidário, que é verba pública. Mas isto é que está em jogo. É o uso de verba pública. Mas encontra-se justificado também, até pelo uma própria resposta do tribunal, da presidência do tribunal, cobrando as instituições, Banco do Brasil e Caixa Econômica, para que abrisse as contas do partido. Os demais partidos conseguiram abrir. O partido é novo, Excelência. O partido foi fundado em 2015. O diretório, tem documentos que o diretório foi fundado em janeiro de 2016. Como nós poderíamos ter transferência de recursos e contas abertas em 2015 para ser feita essa prestação? Então, o próprio tribunal, por meio da sua presidência, oficiou as instituições bancárias para que procedesse com a abertura das contas do partido em 2016. A prova em conteste nos autos, um documento emitido pelo próprio tribunal. Muito bem. Eu indago dos senhores jogadores se há algum pedido de esclarecimento ou algum adendo. Não, presidente, só um adendo, que é o fato das justificativas apresentadas, na verdade, elas não se prestam a um juízo diferente do que formulado pelo doutor André, sobretudo no sentido de que qualquer posicionamento do tribunal acerca desse pedido, por exemplo, das contas bancárias, ele não teria o condão de afetar o julgamento destas contas que são de 2015. Até porque a eventual abertura de contas e trânsito de recursos por ela operaria prospectivamente, jamais retrospectivamente. E isso impede que essas justificativas, inclusive da continuidade das dificuldades de abertura de conta, tivesse o condão de superar esses obstáculos do ano de 2015. De fato, eu reconheço as dificuldades que os partidos têm nessa burocracia perante as instituições bancárias, mas isso não é motivação suficiente para não apresentar contas. Na verdade, toda a argumentação expendida da tribuna, ela justificaria até muito mais uma desaprovação de contas do que qualquer outra coisa. E não necessariamente uma aprovação com ressalvas ou eventual aprovação no sentido das dificuldades do partido. Mas, mesmo assim, a documentação apresentada nos autos sequer é suficiente para desaprovarmos, porque ela sequer permite que possamos aferir com o mínimo de confiabilidade qualquer documentação apresentada relativamente ao exercício de 2015. Esse é o ponto fulcral. Então, nesse sentido, eu que sou do juiz aqui que talvez tenha a postura mais liberal em relação à prestação de contas, mas eu acompanho o relator com a declaração das contas como não prestadas. Algum dos jogadores mais, algum adendo? Todos acompanham o relator? A unanimidade, então, proclamo o resultado da unanimidade nos termos do voto do relator. Vamos agora ao embargo da declaração do recurso. Excelência. Pois não. 478-2016, de Natal, da relatoria do desembargador Ibanez Monteiro. Embargo da declaração, onde é embargante José Neide Lima, embargado do Ministério Público Eleitoral. Vossa Excelência tem a palavra. Senhor presidente, esses são mais uns embargos de declaração em que a parte pretende pré-questionar as questões jurídicas para levar a julgamento em recurso especial. E todas as possíveis omissões ou contradições que apontam não correspondem ao que foi decidido por esta Corte. Então, é mais uma insurgência e eu compreendo, como relator, compreendo que é aquela hipótese de demorar mais um pouco para permitir que o advogado fundamente o recurso especial e, durante esse processo, consiga aquelas liminares que têm sido deferidas para que o recorrente, o embargante, permaneça no cargo enquanto não finaliza o processo aqui e saia a decisão de afastamento.
eu transcrevo os votos estão sendo acompanhados pelos demais membros da Corte, mas a conclusão é de que realmente não existe nenhuma dessas hipóteses a admitir os embargos de declaração. Eu voto por os rejeitar, senhor presidente. Sem divergência? A unanimidade no sexto voto do relator. Agora, a prestação de contas 6021, 2014, Natal, da relatoria do juiz Francisco Glauber, onde são requerentes Diretório Estadual do Partido Republicano Brasileiro, José Renato da Silva, na qualidade de tesoureiro, Vitor Hugo de Assis Cruz, na qualidade de presidente, Valdir Trindade dos Santos, Abraão Lincoln Ferreira da Cruz, Samarina Graça Silva e Antônio de Freitas Bezerra. Está aí, minha excelência? Sim, senhor Vossa Excelência tem a palavra. É uma prestação de contas referente ao ano de 2013 do Diretório Estadual do PRB, o Partido Republicano Brasileiro. Foi feito exame preliminar, onde sugeriu-se a intimação do prestador de contas, foi intimado, apresentou justificativa, 9 documentos, os parecer conclusivo pela desaprovação das contas, determinou citação do órgão partidário dos responsáveis, nos termos da resolução pertinente, houve requerimento de dilação de prazo indeferida, na ausência de justificativo, o partido apresentou manifestação com novos documentos. Após tudo isso, o processo voltou à SACEP, que ratificou o posicionamento pela desaprovação, no que foi seguido pela PRE, intimados nos termos do artigo 40 da Resolução 3464/2015, a agremiação e os responsáveis deixaram de transcorrer em prazo, esse prazo de alegações finais, conforme certificado nos autos. É o breve relatório, senhor presidente. Isso é o relatório aprovado. Como usual, traço as considerações de tese que eu reputo pertinentes no caso, e indo diretamente ao caso concreto, que interessa essa corte, foram os vícios nas contas apresentados aí no item 25 do voto, que foram basicamente a inobservância da estruturação contábil do plano de contas de partidos políticos, estabelecido pela portaria 521 de 2011 do TSE, a apresentação de recibo de pagamentos de despesas custeadas com recursos do fundo partidário sem as assinaturas dos emitentes, conforme a descrição que segue, honorários contábeis no valor de R$ 600, serviço de comunicação social nos valores de R$ 2.000 e de R$ 1.000, pagamento de multas e juros de mora com recurso do fundo partidário, totalizando um montante de R$ 467,53, consoante detalhamento da manifestação técnica, ausência de comprovante das despesas realizadas com recurso do fundo partidário e quitadas com cheques, números que eu indico aí no voto, peço licença à corte para não ler, dos valores de R$ 150, R$ 1.000, R$ 1.575,91, e quinto vício, a não apresentação do extrato do mês de dezembro de 2013, referente à conta corrente 242861, aberta para veiculação de recursos do fundo partidário. Então, foram 5 vícios. Em relação à irregularidade apontada no item 1, trata-se de falha meramente formal, que não compromete, a meu ver, a regularidade das contas como um todo, eis que a não observância do plano de contas pode até dificultar a análise das contas, mas não impede o efetivo controle por essa justiça eleitoral. O órgão técnico apontou ainda a ausência de assinatura dos emitentes em 3 recibos de pagamento de despesas custeadas com recurso do fundo partidário, conforme especificado. Em manifestações, a agremiação posicionou-se apenas quanto ao recibo em que figura como emitente o senhor José Flávio Torres, afirmando que o contabilista não realizou tal procedimento por lapso temporal e veio a falecer depois, circunstância que impede sua assinatura. Contudo, a justificativa apresentada não aproveita a agremiação, uma vez que os recibos devem, como exige a norma de regência, conter a assinatura de seus emitentes, no caso dos autos, os prestadores de serviços contratados, além do que, por óbvio, impõe-se que sejam emitidas contemporaneamente ao fato que lhes deu respaldo, de modo a refletir a realidade do momento em que foram praticados. Na forma do artigo 9 da Resolução TSE 21841, o partido deve apresentar no balanço contábil os documentos hábeis a comprovar as despesas realizadas, sob pena de incorrer em irregularidade grave em prejuízo à transparência das contas e à sua correta fiscalização por essa justiça. Prosseguindo, verifica-se o pagamento de multas e juros com recurso do fundo partidário, no total de R$ 467,43, encargos que se referem ao pagamento de faturas em atraso de energia elétrica, telefone fixo, aluguel e boleto bancário. Em manifestação, o prestador reconhece a irregularidade e aponta e ressalta que a despesa foi feita em desacordo devido à falta de acompanhamento do partido por profissional da área contábil, visto que o contador já referido, José Flávio, faleceu no decorrer do serviço, ficando o partido sem consultoria, sendo, portanto, afastada a má-fé do uso dos recursos. Na oportunidade, solicitou a elaboração de cálculo do valor devido e preenchimento da grua, evidenciar seu intento de reparar a falha.
A unidade técnica, quanto a esse aspecto, informou que o próprio devedor pode efetuar o cálculo e a emissão da GRU seguindo instruções disponíveis no site deste tribunal, ou, se necessário, lhe é facultado solicitar orientações complementares à referida unidade. Até o presente momento, no entanto, a agremiação não comprovou nos autos a adoção da referida providência. Em relação a tal falha, analisando o parecer complementar da unidade técnica e bem assim dos documentos acostados às folhas que indicam no item 33, todos do anexo, verifica-se que os juros e multas pagos com recurso do fundo partidário ocorreram de janeiro a agosto e ainda nos meses de outubro e novembro do exercício financeiro, ou seja, quase na íntegra do ano exercício de 2013. Diante desse cenário, o argumento levantado pela agremiação não é apto a elidir a falha detectada, demonstrando ao revés a desídia do partido em contratar um profissional para assisti-lo tecnicamente, uma vez que as falhas ocorreram durante 10 dos 12 meses que compõem o exercício financeiro. A utilização de recursos do fundo partidário, com aplicação vinculada por expressa disposição legal para cobrir acréscimos moratórios decorrentes do pagamento em atraso de despesas partidárias, representa irregularidade material grave, ao qual eu já aludo na fundamentação genérica, conforme o entendimento dessa Corte, do TSE e da resolução específica. E o órgão técnico ressaltou ainda, que isso é o quarto vício, a ausência de comprovação das despesas realizadas com recurso do fundo partidário, quitadas com cheques indicados no item 36, totalizando um montante de R$ 2.725,91, tendo o partido apenas se manifestado quanto a duas das despesas mencionadas, objetos dos cheques indicados, de sorte que não apontou o terceiro cheque. Aduziu quanto ao primeiro que houve erro no preenchimento de data por parte do fornecedor, no que se refere à data da nota fiscal, tornando dissonante da emissão do cheque. A unidade técnica, contudo, ao examinar os documentos apresentados, destacou as seguintes contradições e inconsistências. Basicamente, senhor presidente, a não contemporaneidade disso e também a não correspondência contábil disso em relação à nota fiscal emitida. Estou resumindo basicamente para poupar essa corte de ler essa transcrição que está disponibilizada no voto. Seguindo, quanto à despesa custeada com outro cheque, alega a agremiação que, além do evento do falecimento do contador, em meados de 2014, houve alteração de presidente do diretório, que tudo leva a crer que o documento fiscal deve ter ficado no escritório na casa do profissional contabilista. Um detalhe, parece que a culpa toda foi desse contador que faleceu e que não havia outro contador que pudesse assumir isso, né? Sendo que sua família não esboçou nenhuma vontade de ajudar na busca de tais cédulas para saneamento de pendências porventura existentes. A circunstância narrada acima, longe de justificar a falha, apenas evidencia a desorganização da escrituração contábil, na medida em que a agremiação sinaliza não saber o paradeiro de documento que, por obrigação legal, esculpida no artigo 9º e 1 e 2 da Resolução 21841/2004 do TSE, deveria ter acostado aos autos. Como se percebe, o prestador não trouxe elementos aptos a sanar a falha detectada, razão porque a mínima de documentos permanece a irregularidade. É oportuno consignar que as falhas até aqui reportadas representam um percentual significativo de 13,47% de comprometimento dos recursos financeiros movimentados pela agremiação, todos decorrentes de repasse de recursos oriundos do fundo partidário. Some-se ainda às irregularidades apontadas acima a ausência do extrato bancário referente ao mês de dezembro de 2013, atrelada à conta corrente 24.2861, que movimentaria recurso do fundo partidário, fato que contraria a determinação contida no artigo 14.2n da Resolução 21841/2004, já muito citada. Falha esta que inviabilizou a análise da movimentação financeira ocorrida no período final do exercício, em prejuízo à necessária auditoria das contas pela Justiça Eleitoral. O fato anotado acima conduz a um aumento no percentual das irregularidades frente ao montante de recursos movimentados pelo partido em um quantitativo que não se pode sequer dimensionar por envolver a omissão de documento obrigatório para análise da movimentação financeira do partido. A existência de 4 irregularidades materiais graves na prestação de contas, 3 delas envolvendo a irregular aplicação e comprovação de recursos oriundos do fundo partidário, em percentual significativo de 3,47%, impõe a desaprovação das contas, ante a inobservância dos princípios e da normatividade própria, quanto ao período de suspensão, em linha de coerência com proporcionalidade, razoabilidade e precedência desta casa, está sendo proposto a suspensão por 9 meses. O voto, em resumo, desaprova as contas, suspende o repasse por 9 meses, determina o recolhimento horário pelo PRB, após o trânsito julgado, do valor correspondente a R$ 6.793,44, resultante do somatório de valores irregularmente aplicados oriundos do fundo partidário nos termos do artigo 34 da Resolução 21841/2004, devidamente atualizados e com os acréscimos legais até o implemento. É o voto, senhor presidente.
Sem divergência? Com o relator, senhor presidente. A unanimidade, então, nos termos do relator. Eu estou sendo informado que nós estamos recebendo aqui um grupo de estudantes da Estácio, é isso? 10º período? Muito bem. Sejam muito bem-vindos, viu? A casa é nossa. E 10 períodos já são doutores já, não é? Tudo doutor já. 10 períodos já estão no final do curso. Sejam muito bem-vindos. Agora, a prestação de contas 5647, da relatoria do juiz Zé de Paiva, onde são requerentes o Diretório Estadual da Democracia Cristã e Joanilson de Paula Rego, na qualidade de presidente, e também Silvio da Trindade Noronha, na qualidade de tesoureiro. Vossa Excelência tem a palavra. Está em mesa, né, Excelência? Está em mesa, senhor presidente, e o processo está identificado. Trata-se de prestação de contas anual apresentada pelo Diretório Estadual do Democracia Cristã, DC/RN, alusiva ao exercício financeiro de 2014. A unidade técnica deste tribunal, em seu relatório preliminar de folhas 74 e 74 verso, detectou algumas irregularidades, razão pela qual solicitou a notificação do partido com o objetivo de corrigir os vícios evidenciados, assim como complementar as informações necessárias à perfeita análise da prestação de contas. No entanto, apesar de devidamente intimado, o órgão partidário não se manifestou, consoante se verifica na certidão de folhas 82. Em nova manifestação, a seção de análise de contas eleitorais e partidárias deste tribunal emitiu o parecer de número 11/2018, que está às folhas 86 e 88 verso, opinando pela desaprovação das contas em razão das seguintes irregularidades: a. Ausência de parecer da comissão executiva. B. Demonstrativos contábeis em desacordo com o plano de contas de partido político. C. Ausência de comprovação quanto à regularidade profissional do contabilista que subscreveu as peças contábeis. D. Extratos bancários incompletos no período a que se referem as contas. E. Na autenticação do livro diário junto ao cartório de registro civil. F. Afronta ao princípio da continuidade contábil, uma vez que o saldo demonstrado no balanço patrimonial de 2013 não corresponde ao saldo inaugural registrado no livro razão. G. Omissão de documentos fiscais que comprovem despesas realizadas no período sob exame. H. Ausência de registros contábeis de inúmeras despesas realizadas, evidenciadas nos extratos bancários apresentados. Ausência de identificação da destinação da conta bancária. J. Receitas de origem não identificadas relacionadas a 2 créditos bancários que somam R$ 63,10, tendo em vista, prosseguindo com o relatório, a emissão do parecer técnico pela desaprovação das contas, procedeu-se à nova intimação do partido requerente. Contudo, mais uma vez, o órgão partidário permaneceu silente. Está às folhas 98 dos autos. Com vista dos autos, a Procuradoria Regional Eleitoral opinou pela desaprovação das contas e suspensão de novas cotas do fundo partidário pela máxima de quantidade de meses possíveis, e a manifestação do MP está às folhas 104 e 118 dos autos. E é o relatório, senhor presidente. Discussão relatório aprovado. Voto, Antônio. Como são muitas irregularidades, senhor presidente, e a sanção final poderá ser no teto máximo, eu vou ler os itens, a situação do partido e o que consta dos autos. De início, cumpre esclarecer que, por se tratar de prestação de contas referente ao exercício financeiro de 2014, este processo será analisado segundo as disposições esculpidas na Lei 9.096/95, antes das alterações trazidas pela Lei 13.165/2015 e na Resolução 21.841/2004, conforme preconizado no artigo 65, parágrafo 3º, inciso 1 da Resolução 23.546, de 2007 do TSE. Deve ser ressaltado também que a agremiação partidária, apesar de intimada por 2 oportunidades acerca dos vícios constatados,
deixou transcorrer inalbis o prazo concedido, sem apresentar nenhum esclarecimento ou justificativa, sendo emitido o parecer conclusivo da unidade técnica pela desaprovação contábil. As falhas indicadas nos itens A e B, que consistem na ausência de parecer da Comissão Executiva e demonstrativos contábeis em desacordo com o plano de contas dos partidos políticos, constituem impropriedades meramente formais, incapazes de ensejar a reprovação das contas prestadas, consoante jurisprudência consolidada nesta Corte. E aqui eu trago alguns acórdãos desta Corte e leio somente a parte em negrito para todos aqueles que estão acompanhando possam entender. A não observância ao plano de contas dos partidos políticos se constitui em falha meramente formal, pois não impede o efetivo controle das contas pela Justiça Eleitoral. Em relação à terceira irregularidade, item C, consistente na carência de documentos que comprove a regularidade do profissional contabilista que subscreveu as peças contábeis após consulta ao site do Conselho Federal de Contabilidade, verificou-se que a contadora Anália Cristina Venceslau possui situação regular junto ao CRC, sob o registro 007080, afastando, portanto, a referida impropriedade. Contudo, há irregularidades de ordem material destacadas no parecer do órgão técnico que, analisadas em conjunto, revelam-se graves e insanáveis, maculando a transparência e a confiabilidade das contas sob exame, razão pela qual se impõe a sua rejeição. Isso porque a quarta impropriedade, a do item D, refere-se à omissão do extrato bancário do mês de maio, sendo entendimento consolidado também neste tribunal de que a apresentação incompleta de extratos bancários compromete a correta e eficácia fiscalização das movimentações financeiras, ensejando, portanto, a sua reprovação. E aqui eu cito vários precedentes do TRE/RN. O item E, consistente na desídia em registrar o livro diário no cartório de registro civil, constitui irregularidade material de índole grave e insanável, por comprometer a confiabilidade e transparência dos atos partidários por meio de registro público, em afronta ao comando do artigo 11, parágrafo único, combinado com o artigo 14, inciso 2 da Resolução TSE 21.841 de 2004. E transcrevo aqui uma outra jurisprudência a respeito desta gravidade, que diz: a ausência de apresentação do livro razão e a não autenticação do livro diário no registro civil representam igualmente falhas materiais graves, acarretando a rejeição das contas partidárias. E continuando com o voto, senhor presidente, igualmente grave se apresenta a irregularidade do item F, que não observa o princípio da continuidade contábil. Isso porque foi constatado divergência entre o saldo constante do balanço patrimonial de 2013 e o saldo inaugural registrado no livro razão. Ademais, a conta bancária informada na peça Relação das Contas Bancárias não consta o balanço patrimonial do exercício anterior, de 2013, mesmo tendo sido aberta no dia 6 de setembro de 2013, daquele mesmo ano. Além disso, verificou-se que outra conta bancária que consta no balanço patrimonial do exercício anterior apresentava saldo financeiro ao final daquele exercício, não estava informado também na prestação de contas, nem tampouco foram apresentados seus extratos, ou até mesmo esclarecimentos quanto à destinação daquele saldo e do possível encerramento da referida conta bancária, ratificando a conclusão quanto à ausência de clareza quanto à continuidade dos saldos contábeis de um exercício para o outro. E também em relação a essa gravidade, nós trouxemos aqui uma outra decisão do TRE local como falta grave. E prosseguindo com o voto, o partido também não realizou registros contábeis de despesas bancárias presentes nos extratos bancários, item G, nem tampouco apresentou documentos obrigatórios que atestem as numerosas despesas realizadas durante o exercício.
e previstas, inclusive, tratadas no item H, consubstanciando irregularidades graves, porquanto impeditivas do controle e fiscalização da escrituração contábil pela Justiça Especializada, consoante já decidiu também esta Corte. Então, diante dessas irregularidades que foram citadas e outras que foram logo a seguir, senhor presidente, nós, em consonância com os pareceres do órgão técnico deste tribunal e também com manifestação regional, da Procuradoria Regional Eleitoral, voto pela desaprovação das contas do Diretório Regional do Democracia Cristã, pertinente ao exercício de 2014, determinando a suspensão do recebimento das cotas do fundo partidário pelo período de 12 meses, e aí pelo teto máximo, em função das irregularidades e até mesmo da ausência de manifestação do partido político, nos termos do artigo 28, inciso 4º da Resolução 21.841/2004, combinado com o artigo 37, parágrafo 3º da Lei 9.096/95, na redação anterior à edição da Lei 13.165/2015, além do recolhimento da quantia de R$ 63,10 em favor do Tesouro Nacional, nos termos do artigo 6º da Resolução 21.841/2004 do TSE, e é como voto, senhor presidente. Alguma divergência? Todos à unanimidade, então, nos termos do voto do relator. Eu trago agora na ordem administrativa há um ofício da juíza eleitoral da 19ª Zona Eleitoral de São Tomé, informando do registro de candidatura de seu irmão ao cargo de deputado federal, o que implica no impedimento nos termos da legislação que ela continue exercendo a jurisdição eleitoral. E como os dois, verificado pelo TRE, que os dois juízes substitutos também estão com jurisdição eleitoral, a nossa resolução no artigo 12, a resolução da resolução TRE 29/2015, prevê designação excepcional de juiz para exercer a jurisdição eleitoral, evitando que, principalmente em período como esse, um juiz fique respondendo por mais de uma zona eleitoral, que seria impossível. Razão pela qual estou trazendo para apreciação da Corte a designação excepcional da juíza de direito da 2ª Vara de Santa Cruz para atuar perante a 10ª Zona Eleitoral, já que fomos verificar e dista apenas 40 quilômetros da comarca de São Tomé. Não sei se Vossa Excelência está no PJE, não é? Tudo bem? Todos Essa aprovam? designação, presidente, até a diplomação, não é isso? É, perfeitamente. Viu? Até a diplomação. O Ministério Público favorável, Ministério Público favorável, parecer ao Ministério Público favorável. Então, todos aprovam, lançar o voto, né? Com a unanimidade. Com o relator, senhor presidente. Não há mais processo em mesa para julgamento, razão pela qual declaro encerrada a sessão.